Vamos falar de seleção brasileira neste canal. O primeiro e o último vídeo falando de seleção brasileira, pelo menos nesse período, né? Que agora o Brasil só disputará a Copa, talvez em 2030. Ah, não, cara, mas vai disputar. Porque das eliminatórias sul-americanas, praticamente 7 seleções vão de 10, então não tem como o Brasil ficar fora, né? Vamos falar um pouco de seleção brasileira neste canal. As perspectivas, quais são as perspectivas do Brasil, da seleção brasileira para o futuro? O Neymar se despede de forma melancólica da seleção. Ele entrou ali aos 20 minutos, 22 minutos do segundo tempo, aliás, e foi lá tirar onda com o goleiro da Noruega, e o goleiro da Noruega tirou onda com a cara dele. De forma melancólica, o Neymar termina o seu ciclo pela seleção brasileira, um cara que tinha tudo para ser um multicampeão pela seleção, um talento, eu sempre falo isso, um talento que foi desperdiçado porque infelizmente o Neymar, ele não priorizou a carreira de jogador de futebol, ele não priorizou, ele nasceu com talento, e se ele tivesse o mesmo esforço que muitos outros jogadores têm, ninguém segurava, mano. Cara talentosíssimo, um jogador nato, e que se despede da seleção brasileira de forma melancólica, de forma acachapante, vergonhoso, fazendo um gol de pênalti e sendo eliminado para a Noruega. A Noruega, rapaziada, Noruega. Não esqueçamos que o Brasil vem colecionando vergonhas contra as seleções europeias, e não seleções europeias do primeiro escalão, seleções como Croácia, como Bélgica, né? Agora Noruega, é isso. A seleção brasileira se tornou uma seleção de segundo escalão. Muita gente, muitos torcedores não compreenderam, e aqui, se você concorda comigo ou não, tudo bem, faz parte. Mas eu interpretei de uma forma diferente com o que o jogador japonês falou sobre a seleção brasileira. Ele disse o seguinte, que a seleção brasileira já não era mais a mesma do passado. E ele não mentiu, rapaziada. Ele falou somente a verdade. E o Brasil mostrou ao longo dessa Copa de 2026 que está longe de voltar a ser uma seleção que vai brigar por Copa do Mundo. Está longe, jogadores que infelizmente não vestem a camisa do Brasil de fato. Eles não ligam para o torcedor de fato. Muitos jogam em clubes gigantes na Europa, mas quando chega para jogar com a camisa do Brasil, os caras não dão sangue. São 5 estrelas que pesam no peito dos caras. 5 estrelas. Pesam até demais que os caras não conseguem jogar bola. Eles não conseguem. O peso da responsabilidade é gigantesco. O Brasil tem 5 Copas do Mundo. É o único país que tem 5 estrelas de Copa do Mundo. E esses caras não conseguem jogar futebol, não conseguem evoluir com a seleção brasileira. É fato, a geração brasileira é uma geração de jogadores bons, mas que são fracassados com a seleção brasileira. Olha só, o Brasil entrou nessa Copa do Mundo, o Brasil entrou agora para jogar a Copa de 2026 como 5º colocado nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Uma eliminatória que de 10, praticamente 7 seleções vão à Copa do Mundo. E aí eu pergunto, 5º colocado em uma eliminatória onde tem 10 seleções, cacifa o Brasil a ser campeão da Copa do Mundo? Qual seleção que ficou em 5º colocado nas eliminatórias e foi lá e foi campeão? O Brasil foi campeão em 2002, sendo 3º colocado. Sendo 3º colocado, o Brasil foi campeão. Mas porque os caras tinham vergonha na cara. Os caras tinham vergonha na cara e foram lá e buscaram. E o Brasil apresentou na Copa do Mundo um futebol de 5º colocado, de 5ª categoria. Ninguém é campeão de Copa do Mundo sendo 5º colocado em uma eliminatórias de 10, 7, praticamente 7 vão à Copa do Mundo. Então o Brasil demonstrou futebol de segundo escalão e foi até longe demais, rapaziada. Foi até longe demais. O Brasil não jogou com nenhum time forte, o Brasil não jogou com nenhuma seleção forte, de fato. O Brasil jogou contra Marrocos, passou um sufoco danado, foi agredido o tempo todo por Marrocos e conseguiu um empate numa jogada individual do Vinícius Júnior.
E depois veio duas moscas mortas, desculpe falar, mas veio duas seleções fraquíssimas, que foi o Haiti e a Escócia. A Escócia, no jogo contra o Brasil, foi que nem entregador de iFood, entregou o jogo inteiro e o Brasil não tem nada a ver com isso e foi lá e fez. Então o Brasil jogou com times fracos. O único jogo que foi mais difícil para a seleção brasileira foi contra o Marrocos. E o Japão. O Japão deu um pouco de trabalho para o Brasil, mas o Brasil, na bacia das almas, consegue virar o jogo contra o Japão e ir às oitavas de final. O Brasil vai às oitavas de final para enfrentar quem? Noruega. Noruega de Haaland e de Odegaard. 2 jogadores, simplesmente só 2 jogadores. E era só o que eles precisavam contra a 5ª colocada das eliminatórias sul-americanas. Era só 2 jogadores que eles precisavam, Odegaard e Haaland. O Haaland não jogou absolutamente nada no jogo. Se vocês forem fazer uma análise fria, o Haaland, ele é um bom marcador, ele consegue proteger a bola como poucos no mundo conseguem fazer isso, e é um jogador que precisa somente de uma bola para definir o jogo, porque eles têm um cara que define. O Brasil não tem. O Brasil não tem. Seria o Neymar, mas o Neymar foi convocado a contragosto. O Neymar foi convocado pela mídia, pelos empresários, CBF, porque ele estava machucado. Ele passou o período todo dessa Copa do Mundo machucado. E aí no final é colocado para tentar salvar o Brasil de um vexame e acabou passando mais vexame ainda na Copa do Mundo. É inacreditável o que o Brasil fez com as crianças desse país. Eu vi relato de gente que teve que explicar para os filhos por que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo. Eu tenho um sobrinho de 11 anos que ele ficou triste ali com o álbum de figurinha deles, colando. E uma vez eu falei para ele, rapaz, você não vai ver o Brasil ser campeão. Não vai ver. A safra brasileira de jogadores é muito fraca. Muito fraca. E olha o futebol apresentado pelo Brasil nessa Copa do Mundo. Futebol de 5º escalão, de 5º colocado, e eu não vou cansar de dizer isso, 5º colocado de eliminatórias. Eliminatórias que tem seleções paupérrimas, pífias, e o Brasil conseguiu ficar em 5º colocado. Vai chegar uma hora, rapaziada, eu sei que é difícil, são como eu falei, de 10, 7 praticamente vão, mas vai chegar uma hora que o Brasil vai ficar fora. Se fosse nos moldes antigos, que 4 passavam e o 5º ia para a repescagem, o Brasil teria ido na repescagem. Poderia passar? Poderia, mas teria ido na repescagem. Vai chegar uma hora que o Brasil não vai conseguir passar nas eliminatórias e vai ficar fora da Copa do Mundo, porque a geração é fraca. O Brasil teve chances no jogo. O Brasil teve a oportunidade de abrir o placar num pênalti, que ninguém entendeu por que foi o Magalhães que foi bater o pênalti, ao invés do Vinícius Júnior, que era o nome do Brasil na Copa do Mundo. Ninguém entendeu, todo mundo está se perguntando isso. A mídia toda falando sobre isso. Por quê? Segundo o Vinícius Júnior, numa entrevista que ele deu para os repórteres da Globo, ele falou, isso já é pré-definido. O treinador que definiu. O Vinícius Júnior talvez era a 5ª opção para bater o pênalti de acordo com a tal listagem de cobradores oficiais da seleção brasileira. Porque tinha o Neymar na frente, Rafinha. Gente, Igor Thiago estava na frente do Vinícius Júnior. O próprio Guimarães, o Bruno Guimarães, estava na frente do Vinícius Júnior. Lamentável. Lamentável ver um cara que decide Champions, faz gol em final de Champions, não pode bater um pênalti decisivo em oitavas de final, porque tem uma lista pré-definida pela comissão técnica brasileira. E diga-se de passagem, tá dando errado. Tá dando muito errado o treinador italiano. Pode ser que mude daqui para frente? Pode. Mas tá provando que tá tudo errado. Não tinha um time para jogar na seleção brasileira. A seleção brasileira não tinha um time para jogar essa Copa do Mundo. Não tinha esquema tático. O Carlo Ancelotti ele não repetiu o time muitas vezes. Ele sempre entrava com um time totalmente diferente. Tá mostrando que tá perdido. A seleção brasileira não tem consistência. E não joga nada. É triste, cara. É triste ver a seleção brasileira, a qual vi ser
tetracampeã e pentacampeã. Quando o Brasil foi tetra, eu era um garoto ainda, se eu não me engano, de 7 anos. Já na de 2002 já era um adolescente, já sabia tudo. E graças a Deus eu vi. De lá pra cá só tristeza. Eliminação pra França em 2006. Eliminação pra Holanda em 2010. Em 2014 o vexame do 7-1 pra Alemanha. Mas tudo bem, são seleções de primeiro escalão. Agora que o bicho pega. Depois de 14, em 2018, se eu não me engano, foi a Croácia. Em 2022, ou eu estou enganado, o Brasil foi... 2022 foi Croácia, 2022 foi a Bélgica. E agora, em 2026, a Noruega. De 2 jogadores. Era só o que eles precisavam contra o Brasil. Era só o que eles precisavam contra o Brasil. Precisa de uma reformulação já. Seleção brasileira precisa de uma reformulação já. Eu não me empolgo muito com a seleção, essa é bem a verdade. Eu não me empolgo muito, mas eu fico com dor das crianças. Eu realmente sofro de ver as crianças. Eu não dormi direito por causa das crianças, mano, que não vai ver essa seleção ser campeã. Já vai pro seu maior ciclo sem títulos. 28 anos sem vencer a Copa do Mundo. O maior era 24 anos. Ganhou nos Estados Unidos em 1994, quebrando esse tabu de 24 anos. Agora vai para 28 anos consecutivos sem vencer Copa do Mundo. 6 Copas do Mundo. O Brasil, toda vez que passa um europeu na frente, os caras se cagam, se borram de medo. Se borram de medo. Inacreditável. Inacreditável o que a seleção brasileira faz com o seu torcedor. Inacreditável. Vai voltar o Campeonato Brasileiro, vai voltar o São Paulo vai voltar a jogar. Vai voltar a passar raiva na gente. Já estou aqui, ó, caracterizado. São Paulo. Seleção brasileira tá ali, ó. Vai ficar no molho mais 4 anos. Será que 2030 vem? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Não sei o futuro dessa seleção. Não sei. Essa seleção brasileira que tem uma CBF, cara, eu não posso falar. Mas um monte de presidente aí afastado, com denúncias e denúncias atrás de denúncias. Não tem como, gente, não tem como dar certo. Olha o São Paulo, não dá certo porque tomaram de conta do São Paulo. Os vermes tomaram de conta do São Paulo e é o que está acontecendo na CBF. Tomaram de conta da CBF. E o Brasil não vai ganhar. Não vai ganhar tão cedo uma Copa do Mundo, se continuar dessa maneira. Se não mudar, se não tiver jogador decisivo, se não tiver meio de campo consistente. Não adianta, gente, chamar jogador que nem Casemiro. Não adianta chamar esses velhos. Não adianta. É triste, velho. Triste. Fazer o quê, né? O Brasil cai nas oitavas. Isso tinha acontecido em 1990, quando o Brasil perdeu para a Argentina de Maradona e Canidia. De lá para cá, o Brasil ganhou algumas Copas, ganhou em 94, 98, fomos para a final. Viu o Brasil chegar em finais. Ganhar e perder. E de lá pra cá, meu amigo, só tristeza. Só tristeza. E agora volta cá. Ah, tudo bem, teve, se não fosse os 16 avos de final, uma fase a mais aí no mata-mata, o Brasil tinha caído nas quartas, beleza, mas agora tem, é isso aí, ó. Oitavas de final, o Brasil caiu. E isso tinha acontecido lá em 90 para a seleção da Argentina. Muitos ficaram falando sobre a Argentina, tá certo. Esqueceram da seleção brasileira. A Argentina sofreu, não mereceu passar contra Cabo Verde? Talvez. Mas nós não fizemos o dever de casa e ficamos pelo caminho e a Argentina continua. Para tristeza, pro desespero nosso. É. E corre um grande risco, né? Que você tá pegando, pra quê? Vai pegar aí amanhã aí, ó, Egito. É, o meu irmão falou uma coisa que é verdade. Colocamos a Argentina praticamente na final da Copa do Mundo. Até a Inglaterra ainda, né? Mas e aí? Vamos aí, vamos ver o que vai dar. O Portugal foi eliminado para a Espanha hoje. A Bélgica tá tirando os Estados Unidos. Que tire.
porque o que fizeram na Copa do Mundo aí, removendo o cartão vermelho do jogador dos Estados Unidos, vergonhoso, ridículo. Ah, já aconteceu isso lá atrás, acho que foi com Garrincha, lá em 1900, lá vai bolinha. Porra, as coisas mudam, né, velho? As coisas evoluem. Você vai se basear numa coisa que aconteceu mais de 50 anos atrás. Lamentável. Só sei que a seleção brasileira, se não tiver uma mudança total de pensamento, tiver mudança na CBF, não tiver mudanças concretas, concisas, sinto muito pra você, jovem, que não viu o Brasil vencer, não vai ver o Brasil vencer. A maioria desses jogadores que jogam na seleção não viu o Brasil vencer. E os caras batem no peito e diz que é pentacampeão. Não é, mano. Não é. Vocês carregam o peso de ser pentacampeão, mas pentacampeão vocês não são. Muitos de vocês nem viram o Brasil ser campeão. Muitos de vocês não viram o Brasil ser campeão. E se viram, não aprenderam nada. Não sabe como que joga uma Copa do Mundo. Soberba, salto alto, não vai vencer. 5 estrelas no peito, não vai vencer. Se vocês não derem o sangue, não vai vencer. É o que eu falo pro São Paulo Futebol Clube. Tricampeão mundial, tri de Libertadores, mas os títulos vão vencer. Porque os caras que jogam no São Paulo hoje não venceram nada. São perdedores. A nossa geração de jogadores brasileiros da seleção brasileira, é uma geração, infelizmente, rapaziada, de perdedores. São vencedores em seus clubes, é diferente. Mas na seleção brasileira, são perdedores. Perdedores. Deixa nos comentários a sua opinião sobre a seleção brasileira. O que você achou da trajetória do Brasil nessa Copa do Mundo? Paupérrimo, de quinto colocado de eliminatórias. O Brasil apresentou o futebol. Vou fazer uma comparação de Bolívia, de Chile, caindo sempre em oitavas. Esses times sempre, quando passam pro mata-mata, sempre caem nas oitavas. E o Brasil fez o papel condizente com a colocação que eles tiveram nas eliminatórias. E foi longe até demais. Acreditamos, pensamos que dava para chegar, mas fomos enganados por esses jogadores que não ligam para a seleção brasileira. Dizem que somos pentacampeões, verdade, mas vocês não são. A 5 estrelas pesa para vocês. Pesou e vocês não dão conta. Jogadores que choram, jogadores que diz que não tem identidade com o torcedor brasileiro. Realmente, o torcedor brasileiro não tem mais identidade com vocês. Não tem. Não tem mais rua enfeitada, não tem mais rua pintada. Não tem. Não tem festa nas praças, nos principais centros do país. Não tem festa mais. Não tem festa. Porque realmente, vocês não têm mais identidade com o torcedor brasileiro. O torcedor brasileiro sente muita falta disso. Precisa, sabe do quê? Para encerrar esse vídeo, já tá grande demais, 18 minutos. Sabe o que precisa? Precisa de colocar a camisa para dentro do calção, calçar uma chuteira preta, abaixar a cabeça e jogar bola. Voltar aos primórdios. Ser humilde. Ser humilde para vencer uma Copa do Mundo. Com soberba. Vocês que nunca nem, muitos de vocês que nunca nem viram o Brasil ser campeão, ostentando um título que vocês nem viram a seleção ganhar. Então vamos baixar a bola, calçar sandálias da humildade, botar o calção pra dentro, calçar chuteira preta e jogar bola. O Brasil tem um celeiro muito bom para revelar jogadores muito bons. Mas enquanto tiver com salto alto, com soberba, achando que vai ganhar de qualquer um a qualquer momento, o futebol evoluiu. O futebol não é mais de bestinha, não. É bem certo. A seleção da Noruega é muito inferior à nossa seleção. Mas os caras têm vontade. Os caras têm vontade. Se vocês tivessem passado da Noruega, vocês iam pegar uma Inglaterra com sangue nos olhos. Do jeito que eles jogaram ontem contra o México, sangue nos olhos. Vocês não iam vencer da Inglaterra. Futebol é futebol. Mas analisando friamente, cara, vocês terminaram com 34% de posse de bola, a Noruega terminou com 66%. Vou dizer mal o quê? O futebol, quinto colocado das eliminatórias, chegou até longe demais. Vocês não acham? Deixa aí nos comentários, beleza? Inscreva no canal do Planalto Tricolor, deixa o like. São Paulo vai voltar a jogar. Tem algumas notícias aí, eu já vi algumas coisas. Parece que o Caleri quer meter o pé que vaze, né? Vai voltar o desespero todo. Mas se for pra sofrer, sofra com o São Paulo Futebol Clube. Deixa a seleção para daqui a 4 anos. Ô, lamentável. Triste. Ô, seleção, precisa voltar às origens. Precisa voltar às origens. Se não voltar, não vai ganhar nunca mais. Meu sobrinho,
Os seus filhos, torcedores de quem viu Copa do Mundo, viu o Brasil vencer Copa do Mundo, seus filhos não verão. Seus netos talvez não verão. Se não voltar à humildade. Não calçar a sandália da humildade, não verão. Deixa nos comentários a sua opinião de forma inteligente, beleza? Eu sei que você do outro lado está assistindo, é inteligente. Então comente de forma inteligente. Se você não concorda comigo em alguma coisa que eu falei, pode ter sido devaneio meu? Pode. Então comente de forma inteligente, com seus argumentos. Tá bom? Nos vemos nos próximos vídeos, que o São Paulo vai voltar a matar o seu torcedor. Isso é fato. Mas estamos aqui. Vai Tricolor Paulista. E Brasil, muda ou não ganha mais Copa do Mundo. Forte abraço e tamo junto.